Ó, eu já quero começar esse vídeo falando uma coisa pra você, tá bom? Nós, católicos, tá? Nós cristãos, né? De forma geral, claro. Nós não acreditamos em reencarnação, tá bom? Se você tá assistindo esse vídeo aqui e você acredita em reencarnação, você não precisa ir embora. Você pode ficar comigo até o final, não tem problema nenhum. Mas nós não acreditamos em reencarnação. Nós não acreditamos em segundas chances, no sentido de você voltar e ter uma outra vida. Nós não acreditamos em nada disso. Nós acreditamos na ressurreição. Acreditamos que essa vida é a única que nós temos, tá? E é exatamente esse o ponto central do evangelho de hoje. Se você puder, você pega aí comigo. Está lá em Marcos, capítulo 12, versículo do 18 ao 27. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E diz assim: Ora, vieram ter com ele os saduceus que afirmaram não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos: se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão despose a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. Então o segundo desposou a viúva e morreu sem deixar posteridade. Do mesmo modo o terceiro. E assim tomaram os 7. E não deixaram filhos. Que história complexa, né? Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, a quem desses pertencerá a mulher? Pois os 7 a tiveram por mulher. Gente do céu, que história, né? Ele tinha 7 irmãos e uma mulher, e ela casou com o primeiro, e aí não teve filho, e o irmão morreu, aí casou com o segundo, e aí todo mundo morreu, e no final a mulher morreu, e na vida eterna, de quem será a mulher? Pois é muito complexo isso, gente. Jesus deve ter parado, ficado olhando assim pra eles, gente do céu, onde vocês querem chegar com essa história? Onde vocês querem chegar com isso aí? Deixa eu falar uma coisa pra você, às vezes a gente enrola tanto, amados, nessa nossa vida, mas a gente enrola pra fazer as coisas que precisam ser feitas. E principalmente enrola para converter o nosso coração. E fica enrolando para entregar o nosso coração para Deus. Fica enrolando para ir se confessar com o sacerdote, com o padre. E fica enrolando para poder voltar a participar assiduamente da Santa Missa todo domingo, dia do Senhor. Mas fica uma enrolação. Jesus fica olhando para você e fala: tá, meu filho, bora, meu filho, vamos lá. O que é isso? Vamos andar, né? Vamos andar, vamos caminhar. Olha só, Jesus respondeu-lhe: Errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, os homens não tomarão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos nos céus. Não sei se você sabe, mas anjo não tem sexo, tá bom? Anjo não tem... O anjo ele é masculino, o anjo é feminino. Simplesmente isso não se enquadra para um anjo, tá? Mas São Miguel, São Gabriel, né? Eu identifico eles como uma figura masculina. Tudo bem, pode ser a maneira de você identificá-los, mas eles não possuem sexo, tá bom? Então vamos lá. Mas quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés como Deus lhe falou da sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, senão de vivos. Portanto, estais muito errados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse final ele é maravilhoso. Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Meus queridos, qual é a maior prova de que nós não vamos reencarnar? Nós vamos ressuscitar. Jesus. Se a reencarnação ela existisse, Jesus iria reencarnar. Teria reencarnado. É simples, entendeu? Qual é a maior prova? A maior prova está no nosso Cristo, em Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus reencarnou? Não! O que ele fez? Ele ressuscitou. Ressuscitou. E aí a gente poderia pegar dezenas de outras passagens aqui na Palavra de Deus, pegar o Catecismo da Igreja, um monte de coisa para poder embasar mais ainda esta verdade. Porém, basta aquilo que o próprio Jesus diz. O Senhor Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. E aqui entra um outro detalhe também, porque tem uma confusão, né? Tem gente que pensa assim, olha só, isso também acontece em outras denominações religiosas, né? Que quando você morre, você vai ficar aguardando o fim dos tempos. Você morreu,
Então você fica aguardando o fim dos tempos. E aí sim você vai saber se você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, enfim. Tá errado, tá? Para nós católicos isso não existe. Para nós católicos, a partir do momento em que a pessoa ela morreu, ela já passa pelo julgamento, tá? Ali naquele momento ela já vai saber qual vai ser o destino dela. Se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno, ou se ela vai ficar um tempo lá no purgatório. É isso, tá? Haverá segunda vinda de Cristo. Sim, haverá segunda vinda de Cristo. E aí, meus queridos, como eu falei, não tem tempo pra gente ficar falando em um vídeo só, porque tem muita coisa, né? É muito conteúdo. A igreja, ela é muito rica, né? A nossa fé, ela é muito rica. Por isso que eu sempre tento trazer um pouquinho aqui pra vocês, mas eu não sou teólogo, né? Eu não sou um estudioso. O que eu sei foi o que eu fui aprendendo ao longo da caminhada. E eu incentivo que você também procure aprender mais sobre a sua fé, sobre a igreja, sobre o que a nossa mãe igreja prega, sobre o magistério da igreja, sobre a história, certo? Tudo isso é muito importante, meus queridos, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, voltando, tem muita gente que faz essa confusão. Nós católicos não acreditamos nisso, meus queridos. Então, não pode cremar, porque como é que a pessoa vai ter o corpo dela lá, né? Na ressurreição dos mortos. Quando acontecer a ressurreição, como é que vai? Que corpo que ela vai ter se ela queimou o corpo? Se ela cremou? Ué, mas que corpo que uma pessoa tem, então, quando ela morre depois de muitos anos? Porque o corpo, ele é devorado pelos insetos, meus queridos. Pelos bichos da terra, né? Então, que diferença faz? Se o corpo ele vai ser cremado, queimado, vai ficar só as cinzas, ou se o corpo vai ficar todo em decomposição? Tem gente que fala, não, porque na ressurreição dos mortos, Jesus vai pegar aquele corpo lá, que tá lá na terra, onde só tem o osso, e vai transformar, e vai ser o corpo glorioso. Tá bom, e ele não pode pegar as cinzas também, fazer a mesma coisa? Ou ele só pode fazer isso com o corpo, sem deixar o corpo lá? Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Inclusive, Jesus, preste atenção, quando ele ressuscita, na verdade, depois que ele morre na cruz e antes da sua ressurreição, ele vai à mansão dos mortos. E preste atenção, na mansão dos mortos estavam ali pessoas que morreram antes de Jesus, porque antes de Jesus o paraíso não estava aberto para nós, né? Então, Jesus já veio, já morreu e já ressuscitou. Se isso aconteceu, não faz sentido a gente pensar que nós vamos morrer e vamos continuar em um estado de morte até a segunda vinda dele. Isso não faz sentido, tá? Porque ele já veio uma vez, justamente para abrir o paraíso para nós. Deu para entender? Então, reencarnação não existe, e esse negócio de vou morrer e aí eu vou ficar esperando, minha alma vai ficar esperando durante bilhões de anos até a segunda vinda de Jesus. Não, também isso não faz o menor sentido. Você percebe que não faz sentido, tá? Então, por que nós acreditamos nos santos? Quem são os santos? São aqueles que já estão na glória. Então perceba que não bate, né? As histórias, elas não batem. Então, peraí, então realmente é de fato, né? De fato é isso, a pessoa, ela morreu, então quem são os santos? São aqueles que já estão na glória, já estão com o Senhor. Meus queridos, nós temos um lugar e o nosso lugar é no céu. Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. O Deus dos vivos. Amém? Muito bem. Antes de você ir embora, faz esse favor para mim. Escreve aqui embaixo, nos comentários, a seguinte frase. Eu nasci para a vida eterna. Estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.